Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Cá estamos outra vez. Deus seja louvado. Felizes estamos por aqui, poder chegar. Quantos e quantos irmãos olhando para as igrejas, Brasil, mundo afora, quantos irmãos não gostariam de estar congregando em suas igrejas, mas por situações das mais diversas não podem. Às vezes é porque trabalham no horário do culto, outros estão acometidos de enfermidade, outros estão até internados, não é? E assim por diante. Mas se temos a oportunidade de aqui estar, devemos sempre agradecer a Deus, pois para isto fomos chamados. Terça-feira, culto de doutrina bíblica. O link já está sendo compartilhado aí, para que os demais irmãos se conectem e juntos possamos estudar a palavra de Deus. Deixo aqui registrado como sempre. Somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. Estamos aqui na Rua Maracá, número 330, que Vila Guarani, distrito de Jabaquara, mais pertinho da estação Conceição do metrô, aqui em São Paulo. Sempre que desejar, esteja com a gente, cultuando às terças, às quintas e aos domingos também. Aí nas nossas páginas, nas redes sociais, temos todas as informações. Meus irmãos, um dia de verão, por que não dizer assim, um dia de sol no meio do inverno, e isso é muito bom, né? Isso acaba também nos dando uma disposição melhor para fazer as tarefas, pois no frio nós ficamos um pouquinho acanhados para sair, acanhados para fazer atividades fora do lar, mas graças a Deus por tudo. Pois bem, vamos à leitura bíblica que está no livro de Números, no capítulo de número 9. É um texto que eu já compartilhei no grupo do Jabaquara, mas aqui nós vamos ler Números, capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo de número 15 a 18. Do versículo 15 ao 18 nós vamos ler. Você que está em casa, por favor, esteja aí com a sua Bíblia, por gentileza, pois com ela, através dela, por ela, é que nós vamos nos guiar com a graça de Deus. Aqui o título da minha Bíblia, Almeida Revista e Corrigida, que sempre utilizo e recomendo para que utilizem também, traz assim: a nuvem guiando a marcha dos israelitas. E o versículo 15 diz: e no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. Veja que é um texto bastante conhecido de todos nós. Os irmãos devem se lembrar. Esse capítulo 9, o início dele fala sobre a celebração da Páscoa
no deserto do Sinai. É sobre esse assunto que trata esse capítulo 9. E aqui, a partir desses versículos que nós lemos, nós vemos a forma como o Senhor Deus estabeleceu para trabalhar com esses israelitas. E é algo muito, muito maravilhoso quando a gente para refletir sobre as maravilhas de Deus. Quando a gente vê lá nos primórdios o Senhor Deus fazendo obras maravilhosas, agindo de diversas formas. Imaginem só contemplar esta maravilha como foi. Durante a noite, o Senhor Deus trabalhava de uma forma. Durante o dia, o Senhor Deus trabalhava de outra forma, sempre com a nuvem. A nuvem era o ponto de referência. Então, todos precisavam estar atentos, não é? À movimentação da nuvem. E interessante que à noite, quando já a escuridão pairava no deserto, esta nuvem se transformava, ela trazia ali a aparência de uma coluna de fogo, justamente para clarear, porque o deserto tem os dois extremos. Durante o dia, o sol é escaldante, então a nuvem estava ali para proteger a caminhada, a jornada, porque ninguém conseguiria caminhar no sol do deserto por tanto tempo, não é? E à noite, o deserto é congelante, não é? O vento assopra e não é fácil. Nós não temos essa experiência, mas nós sabemos que é assim. Então, aquela nuvem já vinha ali com uma coluna de fogo e dirigia todos eles. É claro que em sã consciência, meus irmãos, todos os que estavam sendo guiados por Deus, jamais pairava por sua cabeça sair debaixo da nuvem. Paremos para pensar. O Senhor Deus estabelece uma forma de trabalhar e livrar o povo. E Ele vai conduzindo o povo no trajeto que Ele estabeleceu. Imagine se alguém imaginava, passava pela cabeça, não, eu não vou ficar aqui embaixo dessa nuvem, não. Então era um aglomerado, né, de uma multidão caminhando, e o Senhor Deus dirigindo. Lendo, talvez seja algo até simplório a gente falar, né? Uma nuvem, fazendo sombra. Pode ser algo muito simplório, mas não é não. Aqui mostra realmente o poderio do Senhor Deus, no agir dele, da forma que ele trabalhou e continua trabalhando, né? Então, é maravilhoso. Olhar para a história da libertação do povo de Israel, da terra do Egito, por si só, já é uma história que nos encanta. Porque é um cuidado que o Senhor Deus teve para com eles, ímpar. Então, apesar de ser algo lá nos primórdios da humanidade, todas as vezes que nós nos deparamos com esse testemunho, porque é um testemunho das maravilhas de Deus, olhar para esse acontecimento, né, nós vemos que o Senhor Deus, como diz a palavra, Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Que tipo de nuvem que eu preciso para que a minha jornada esteja dentro da vontade de Deus, né? Como que eu quero, como eu preciso do agir de Deus na minha vida? Meus irmãos, sem contar que também no deserto celebravam a Páscoa, que também era uma celebração típica com todos ornamentos e ordenamentos dados pelo Senhor Deus. Olha, a Páscoa se celebra assim, e ponto final. Tem regras.
regras para celebrar Páscoa, regras para caminhar, como nós vemos aqui. Veja a repetição, né? Estou no versículo 18 de Números 9, para quem não pegou no começo. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial todos os dias, em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. Ou seja, era uma ordem, tinha que se cumprir. E assim eles cumpriram para receber a bênção de Deus. E nós sabemos qual foi o desfecho da libertação do povo de Israel da terra do Egito. Imaginem eles passando pelo Mar Vermelho. Ou antes, imagine ali, quando eles se deparam com o Mar Vermelho. Parem para pensar. Moisés. Parem para pensar. Todos que estavam com eles, depois de uma longa jornada, eles se depararem com um Mar Vermelho. Certamente muitos devem ter falado como falaram de fato. Ixi, agora acabou tudo. Nos esforçamos tanto para chegar aqui e não dá em nada. Seguramente eles falaram isso, porque a história bíblica nos conta de acontecimentos sobre este momento que eles vivenciaram. Mas parem para pensar quando o Senhor Deus abre o Mar Vermelho. Mas Ele abre de uma forma que estanca as águas de um lado, faz uma caminhada em terra seca, não tinha umidade, não tinha lama, não tinha lama. O Senhor Deus, quando faz a obra, Ele faz por completo. Eles pisaram em terra seca. E eu sei que nós acreditamos, porque está na palavra de Deus. Triste para quem não acredita, mas nós acreditamos. Pare para pensar na experiência, minha irmã e meu irmão. Você está ali caminhando, vendo já a provisão de Deus, com maná e tudo, e agora chega lá pisando em terra seca. Acho que eles olharam para um lado, olharam para o outro, isso aqui acho que também não vai durar muito. Que sempre tem incrédulos, né? Sempre tem os incrédulos. Né? Ah, começou, mas daqui a pouco vai afogar todo mundo. Então, está esperando todo mundo entrar primeiro para depois todos se afogarem. Né? Mas eles, com passadas firmes, terra seca. Passadas firmes, terra seca. Passadas firmes, terra seca. E chegaram ao meio, de repente o meio ali do mar é a parte mais baixa. Não é? E de novo os incrédulos, pronto, agora chegou a hora de o Senhor exterminar tudo. Mas não, o Senhor manteve as suas mãos ali, segurando as águas de um lado, segurando as águas do outro, e o seu povo, o povo que se chama pelo seu nome, atravessando. E ainda para completar a maravilha, eles chegam do outro lado, também em terra seca, só que aí o que acontece? Os inimigos atrás. Bom, se o povo que se diz povo de Deus passou em terra seca, nós também vamos passar. E começaram a passar em terra seca. Porque enquanto uma turma, um povo de Deus, já estava do outro lado da margem, os inimigos estavam entrando na primeira margem. E entraram também. Bom, se eles passaram, nós também vamos passar. Mas quando o último israelita saiu da passagem do mar, o mesmo Deus que abriu o mar, fechou, e todos os inimigos de Deus foram destruídos. É bom servir a Deus? É maravilhoso servir a Deus? Nós cremos nesse milagre? Ou temos só como uma história com E? Não. Nós cremos nesse milagre porque é a história da humanidade em que o Senhor Deus, Ele teve sempre zelo por aqueles que o têm como seu Deus. Então Deus seja sempre louvado. E muitas outras regras foram estabelecidas pelo Senhor Deus, por exemplo, as 2 trombetas. Quando estudava, irmão Eleci, me lembrei muito bem do ano passado, aqui o irmão tocando, né, e retinindo aquele instrumento
como o que fizeram ali. Tinham duas formas de tocar, né? Uma tocando uma única vez e da outra forma tocando duas ou mais vezes, retinindo, para que o Senhor Deus estabelecesse, olha, quando eu tocar uma vez, a trombeta é de uma forma, quando eu tocar duas, é outro povo que vem. E o Senhor Deus foi estabelecendo regras, foi estabelecendo. Por quê? Porque através das regras que o Senhor Deus estabeleceu, foram estas regras que o Senhor Deus colocou para nortear a humanidade que já estava envolvida com o pecado. O pecado começou lá no Éden. O pecado não era novo aqui. O pecado começou, a desobediência começou lá no Éden. E durante esta marcha, esta caminhada, essa passagem aqui de Números 9, o Senhor Deus continuou chamando a Moisés e falando, Moisés, é assim que eu quero. Felizes foram aqueles que obedeceram, né? Então, veja, no capítulo 10 de Números, agora, o versículo 11, por exemplo, diz assim, e aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas no deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Então aqui começa realmente esta jornada, né? Nesse capítulo de número 10 ainda, tem aqui, quando Moisés roga a Obabe que vá com eles, no primeiro momento Obabe rejeita, recusa, não vou, mas depois ele acaba aceitando e o acompanha, né? Mas, veja, diante de tantas maravilhas, o Senhor Deus provendo todas as coisas, não faltou para eles calçado, não faltou para eles roupa, não faltou para eles saúde, não faltou. Não faltou para eles também alimento, não faltou, não faltou. Porque, novamente, o Deus a qual nós professamos e servimos, que é o Deus da Bíblia, nós sabemos que esse Deus, ele se agrada daqueles que são fiéis a Ele, e Ele não desampara, de jeito nenhum, Ele não desampara. Ele sempre vai nos surpreender, sempre, sempre, sempre. Só que tem um tempo, né? Tem um tempo. Poxa, tinha que ser caminhando 40 anos, não poderia ser pelo caminho mais fácil, 40 dias, estava tudo resolvido? Tem um tempo, tem uma forma, tem um jeito. O Senhor Deus é quem estabelece. E nós precisamos acatar, se tivermos juízo, não é? Mas veja, quando chega no capítulo 11, poxa vida, aqui começa uma parte triste. Aqui começa uma parte triste dessa história, porque diz assim o texto bíblico, nesse capítulo 11, e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos de quem? De Moisés? Do Senhor. Vamos reler. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Por quê? Porque o Senhor ouviu-o. E a sua ira, ué, mas Deus se ira? Sim. E a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor, decorrente da ira do Senhor, ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Ou seja, olhando para a história bíblica, para esse relato, quem estava na última parte, só vendo toda aquela multidão seguindo, caminhando, fazendo o dito do Senhor, mas os que estavam na última parte,
eu acredito que eram esses que estavam ali só como incredulidade, questionando, né? Reclamando, não estavam satisfeitos com a forma com a qual o Senhor Deus havia estabelecido, e assim por diante. E aí vem o versículo de número 2. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e veja, a misericórdia do Senhor aqui se aplicando, e o fogo do Senhor se apagou. Ou seja, quando o Senhor Deus se deparou com a murmuração daqueles que estavam na última parte do arraial, ele agiu. Eu não me agradei. Eu não me agradei. Eu não me agradei, e além de não ter se agradado, o povo começou a sentir a mão de Deus. Opa, o Senhor Deus está pesando a mão aqui porque ele não se agradou. Aí eles foram recorrer a Moisés. Né? Porque a vida é assim, meus irmãos. A vida humana é assim. Pensemos como filhos, todos nós somos filhos. A tendência humana é sempre o caminho mais fácil. Se o pai diz não, nós como filhos, vamos à mãe. Mas se o caso é que a mãe diz não, nós como filhos, vamos para o pai. Então aqui o Senhor Deus pesou a mão sobre essa última galera, essa última parte do arraial. Mas quando viu que a mão do Senhor estava pesada, aí eles recorreram a Moisés. E Moisés, um homem manso, um homem temente a Deus, orou, né? E o fogo se apagou, ou seja, a mão de Deus ali, né, saiu de diante deles. E o versículo 3, pelo que chamou aquele lugar Taberá, ou seja, até isso Deus fez questão de estabelecer um nome, né? Porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Então naquele lugar ficou estabelecido, inclusive com o nome Taberá. Versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, ponto e vírgula, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões. Olha a recordação do Egito. Olha onde e com que eles estavam preocupados. Comíamos de graça. Aqueles pepinos eram ótimos. Os melões, dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão maná diante dos nossos olhos. Olha, antes lá no Egito, nós tínhamos uma fartura. Olha, naquela época, naquela geração, era assim. Olha, a igreja lá da década de 50 era de uma forma. Lá na década de 60 era de outra. Mas agora, veja, agora está difícil, mas naquela época tinha de tudo. Mas aqui, o que o chama atenção é que o versículo 4, ele traz uma palavrinha que não é comum no nosso vocabulário. Ele começa o versículo 4, na versão Almeida, Revista e Corrigida, dizendo assim: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. O que significa essa palavra vulgo? Pois bem, vou explicar para vocês, porque é importante entender esse contexto. Se olharmos para outras versões, por exemplo, a NVI, ou até a linguagem de hoje, vai mostrar que esse vulgo eram pessoas chamadas, como ainda hoje chamamos de estrangeiros. Imagina estrangeiros vindo para o Brasil. Não são brasileiros, são estrangeiros, não tem nenhum problema. Só que nesta época o Senhor Deus não aceitava a mistura. O Senhor Deus queria que o seu povo, o povo de Israel,
mantivessem exclusivamente como israelitas. Mas aqui, esse vulgo, eram uma classe de pessoas que, também como estrangeiros, eles não partilhavam da experiência genuína de um israelita. Então, olhando para o dicionário bíblico, ou até da língua portuguesa, se você encontrar um dicionário bom, vulgo é um ponto de temperatura, em que faz com que o fogo ele se torna inflamável, aqueles aparatos que estão misturados ali, ele inflama. Isso também é um significado. Trazendo um pouquinho mais para o nosso português, sabe aquele grupo de pessoas na sociedade, no trabalho lá, que não concordam com a chefia, com o gerente, com o coordenador? Então, sempre aparece um vulgo, sempre aparece um grupo de pessoas que estão ali trabalhando, não vestindo a camisa da empresa, estão ali pelo dinheiro. Eles não vestem a camisa da empresa. Eles são funcionários também. Mas, olha, eu quero meu dinheiro. E não estão satisfeitos com nada. Isso é a aplicação do vulgo. Como acontece em toda a sociedade, né? Sempre há motins, sempre há grupos se levantando contra as autoridades constituídas por Deus. Isso é vulgo, né? É uma classe de pessoas que se igualam aos padrões antiéticos da sociedade. Eu vou repetir. Olhando para o dicionário bíblico e a aplicação desse vulgo aqui, é uma classe de pessoas que não estão comprometidas com o todo, e elas se igualam com os padrões impróprios estabelecidos pela sociedade. E esses padrões, muitas vezes, querem trazer para o arraial, querem trazer para onde não deve, porque o Senhor Deus não aceita a mistura do santo com o profano. Vocês se lembram de Tiago, o apóstolo, nos redarguindo quanto à língua, por exemplo. É um pequeno membro situado na cavidade bucal, e ela é inflamada pelo inferno. Com ela, bendizemos a Deus Pai e amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E aí ele continua o sermão lá. Pode, de uma mesma língua, proceder o bem e o mal? Pode de uma figueira produzir abrolhos? E assim vai, ele vai aqui trazendo metáforas. Então, o vulgo que aparece aqui no capítulo 11, versículo 4, que não é uma palavra do nosso cotidiano, é justamente esta situação. E aí que nós devemos tomar cuidado. Nós devemos tomar cuidado para não agir assim quando aparece grupos, quando se formam grupos descontentes com isto, descontentes com aquilo, descontentes com aquilo outro. É muito simples. Eu estou descontente com o ministério do Ipiranga. Deus me livre e guarde. Mas se isso acontecer, vou para outro ministério. Agora, que eu tenha cuidado como eu vou. Porque se eu sair de forma errada, o Senhor Deus não vai me abençoar. Então tem muitas igrejas, mas os vulgos são esses grupos que se levantam para murmurar. E é o que tinha lá no arraial, que estava lá na última parte do arraial. Vulgo são aquelas pessoas que também Tiago fala. Vamos lá, Tiago 1,8. Tiago 1,8. Poderia citar aqui de cor e salteado, mas vamos lá. Tiago, apóstolo, 1,8.
Esse é um tipo de vulgo, de pessoas que se enquadram nessas condições. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Uma hora diz sim, outra hora diz não. Uma hora é Deus, outra hora não é Deus. Uma hora eu orei e Deus me falou, outra hora não foi Deus. Está sempre lá, pendendo para os dois lados. Também Salomão escreve em Provérbios 17 e 20, está bem fácil aqui de ler. Esse é o comportamento. Provérbios 17, 20. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. Foi o que aconteceu com essa última parte do arraial ali. E ainda São Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 3,8. São Paulo escrevendo a Timóteo. Nós vamos ler aqui, só para os irmãos terem uma ideia, pois nós estamos falando primeiro das maravilhas de Deus, é o que nos basta. Mas tinha esse grupo, 1 Timóteo 3, 8. Olha aqui uma recomendação para os obreiros, cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Então, nós vemos aqui alguns relatos a esse respeito. E o que acontece? Eles começaram a se lamentar. Poxa, olha só, sobrou a nós só o maná agora. Agora a comida aqui é maná. É maná no café, é maná no almoço, é maná à tarde, é maná no jantar. Ou seja, foram lá falando e tudo, mas reclamando daquilo que o Senhor Deus tinha provido a eles para alimentar, pois com fome eles não estavam, né? E aí começaram. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná, olha só, desmerecendo o que Deus tinha oferecido a eles, né? Versículo 7 de Números 11, e era o maná como semente de coentro, e a sua cor como cor de bélio. E espalhava-se o povo, e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Né? E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o que acontecia? O maná descia sobre ele. Imagine um povo caminhando, léguas e léguas, fugindo ali dos seus inimigos, mas por proteção de Deus. Você acha que eles iam ter condições de parar para ficar colhendo aqui, colhendo acolá, fazendo isso, cuidar de lavoura? Não, a estratégia era jornada, caminhada, ir para frente. O Senhor Deus tem algo melhor, deixa o que ficou para trás. O Egito, ainda que tivesse todos esses alimentos aqui, mas não tinha a bênção de Deus para eles. E veja que no capítulo 11, versículo 11, aqui tem outra parte triste. Moisés acha pesado o seu cargo. Também uma parte triste aqui dessa história, porque foi Deus, não é, que levantou Moisés para guiar o povo. Foi Deus quem levantou. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu povo, ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos que pusesse sobre mim a carga de todo este povo? Então, Moisés, ele se queixa. No versículo 16 a seguir, o Senhor Deus, para ajudar Moisés, designa anciãos para ajudarem. E aí vai, não vou ler. Mas veja que essa classe de pessoas chamadas como vulgo, que estavam murmurando lá na última parte do arraial, essa murmuração contaminou até quem
não imaginávamos que pudesse ser contaminado, que foi no capítulo 12. Miriam e Arão entra pelo mesmo caminho de quem? Do vulgo, o tal vulgo, aquela classe de pessoas que estavam murmurando de tudo e de todos. Primeiro dos alimentos, mas agora a murmuração envereda para outro caminho. E o caminho agora vai contra Moisés. E veja aqui no capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, uma mulher etíope, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. O povo não tinha nada a ver com a vida sentimental de Moisés. Nada a ver. Ninguém tinha que se intrometer com a vida sentimental de Moisés. Mas encontraram ali, porque o inimigo sempre encontra uma isca para criar o fogo estranho dele. E aqui a isca, foi justamente esta mulher. E disseram no versículo 2, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor, de novo, ouviu. Aparentemente eles estavam falando só em relação a Moisés, com Moisés, contra Moisés. Mas o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E os três saíram. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. E depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E disse, ouvem agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, e em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? E o Senhor dá mais evidências ainda para Arão e Miriam. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. E o que acontece a seguir? A ira do Senhor. Mas Deus não é bom, irmão Manuel? Deus não é bom, irmão Eleci? Irmã Miriam, Deus não é bom? Poxa, mas por que Deus está se apresentando aqui como com ira? Mas Deus é tão bom. Pois é, nós vamos ver um pouquinho mais adiante como Deus age. Deus é maravilhoso. Deus não é simplesmente bom. Bom é um vocabulário, no nosso português, algo assim, male-male. Fulano é bom. Quando nós queremos destacar alguém, não, esse aqui é excelente. Quando queremos destacar um produto, esse aqui é maravilhoso, esse aqui é o melhor que tem. Então, o nosso Deus é maravilhoso. Mas eu quero chamar a nossa atenção aqui. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. Observem bem. A nuvem se desviou de sobre a tenda. E o que acontece quando a nuvem se desvia da tenda? Eis que Miriam era leprosa. Que triste. Muito triste. Era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente, e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus,
Aí entra Moisés de novo. Veja o princípio do caráter desse homem de Deus. Ele poderia falar, agora lute. Você não estava se opondo? Você não estava reclamando? Você não estava infeliz? Você não estava aceitando o que Deus estava me mostrando? Vocês não achavam que também tinha a mesma revelação? Lute. Mas Moisés não fez assim. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, sem a proteção da nuvem. E o povo não partiu, ou seja, houve prejuízo. A ação de Miriam, impensada, trouxe prejuízo na jornada, em 1 semana. Assim Miriam esteve fechada do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois, o povo partiu de Azerote, e assentaram o arraial no deserto de Parã. Então nós vemos aqui essa história tão magnífica, do que chamamos da libertação do povo de Israel da terra do Egito. Mundo de escravidão. Lugar que não agradava a Deus. Mas eles sabiam porque tinham ido para lá. E depois a história bíblica vai seguindo, em que 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Né? Não vou entrar nesse contexto. Mas no capítulo 14, de novo, os israelitas... Agora não era o vulgo. Agora não eram os estrangeiros. Agora não era a classe de pessoas que não estavam vestindo a camisa. Mas no capítulo 14, os israelitas querem voltar para o Egito. Veja como contamina. Veja como o pecado se alastra. Se nós não tomarmos cuidado, o pecado inflama. O pecado inflama. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos, olhem o que está escrito aqui, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, ah, Senhor, ah, se morréramos nessa terra do Egito, ou ah, se morréramos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? De novo aqui o inimigo aguçando. Novamente aqui aguçando. E continua, mas no versículo 18, o Senhor Deus dá uma sentença. O Senhor é longânimo, está lá nos atributos do fruto do Espírito. O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa sim a iniquidade e a transgressão, mas que o culpado não tem por inocente. E visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Então o Senhor é longânimo, sim. Ele é misericordioso, Ele trabalha com beneficência, sim. No versículo 22 desse capítulo 14. E todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes. O Senhor Deus fez questão de contar. 10 vezes. E não obedeceram a minha voz. O que o Senhor diz aqui como sentença no versículo 23. Não verão a terra de que a seus pais jurei. E até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém,
o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. A partir do versículo 26, vem ali: aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Porque o Senhor fala novamente. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Meu Deus, mas Deus não é bom? Deus não é longânimo? Ele não é misericordioso? Ele não é benigno? É, e continua sendo, graças a Deus. Porque diz o Senhor que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vos foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Ué, mas Deus está mudando a palavra? Não, é regra. É uma regra estabelecida. Só isto, ele está aplicando a regra que ele estabeleceu, não está mudando nada. Salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Meus irmãos, nós estamos servindo ao Senhor Jesus, não é por mérito nosso. Eu estou aqui pela bondade de Deus, não é por mérito meu, não tenho mérito nenhum. Nenhum de nós. Temos aqui uma igreja, graças a Deus, madura. Deus seja louvado por isso, mas nós não temos mérito nenhum. Nenhum. Nós estamos aqui porque o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que viesse a esse mundo como homem, 100% homem, sendo ele 100% Deus. Ele enviou seu Filho a esse mundo para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. Não temos mérito nenhum, absolutamente nenhum, porque em se tratando de mérito, a glória é dele. O nome dele que é para ser exaltado e engrandecido. Então tudo isso que nós estamos vendo aqui é Deus abençoando de tal forma como tem nos abençoado. O Senhor Deus tem abençoado a sua família? A minha tem. A minha tem. Tenho certeza que o Senhor Deus tem abençoado a sua. Ah, mas estamos passando por agruras? Estamos. Estamos sim. O povo de Israel também passou. Ou será que era fácil? Com toda a provisão de Deus, mas não era fácil caminhar ali 40 anos em um deserto. Não era fácil. Mas o Senhor Deus tem nos ajudado? Tem. Será que é possível eu dizer, tanto quanto você, até aqui me ajudou o Senhor? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Não é? E por que nós chegamos até aqui? Porque Deus levantou mulheres, homens, desde a fundação dessa igreja, por que não dizer, antes da fundação dessa igreja, para que pudesse nos ensinar. Então tem aqui professoras da escola dominical, professores, tem maestros, regentes, tem diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, cooperadores, irmãos, irmãs, com ministérios diferentes, vocacionados, músicos. Deus seja louvado. Então, tudo isto
junto e misturado, são os benefícios do Senhor que tem concedido a nós, para que a gente, que uma vez fomos resgatados lá do Egito, nós estávamos no Egito também, no mundo de pecado, nós não valíamos nada. Nós não tínhamos valor nenhum lá fora, não. Ninguém dava nada para nós, não. Mas o Senhor nos tirou de lá, do mundo de pecado, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E agora, não que a gente tenha um valor calculado pela humanidade ou pela bolsa de valores, nós não temos esse valor. Mas a Bíblia fala que nós temos sim um valor incalculável. Inclusive, ela nos estimula a pensarmos. Em um hino que fala, inclusive, você sabe o valor que tem uma alma? Porque o valor que foi colocado em nós foi de sangue. O sangue de Jesus Cristo foi derramado por mim e por você. E esse sangue que purificou o nosso pecado. Logo, nós não podemos agir como o vulgo. Nós não podemos agir como a sociedade lá fora age. De forma irresponsável. Não podemos. Nós não podemos. Nós precisamos entender o que é que o Senhor Deus quer para nós. Então veja só. Vamos ver lá o que está escrito em Hebreus, capítulo 2. Vamos ver o que está escrito lá. Hebreus 2. Já estamos indo para o desfecho dessa mensagem. Hebreus capítulo 2 começa a dizer assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais cuidado, para as coisas que já temos ouvido. Hoje nós já ouvimos o que aconteceu lá. Para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Agora, vamos para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos fazer aqui mais uma leitura importante. Essa leitura é muito importante, pois o Senhor Deus, Ele é maravilhoso, Ele só quer que a gente siga fielmente o caminho proposto, porque aí fora também há uma grande nuvem de testemunhas, querendo nos acusar, querendo atrapalhar a nossa fé. 1 Coríntios 10, bem conhecido, hein? 1 Coríntios 10, 1 a 5. Olha só a lembrança que do Antigo Testamento o Senhor Deus fez questão de registrar no Novo Testamento. Acompanhe comigo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos viram essa maravilha. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra, quem era? Era Cristo. Cristo estava lá. Mas Deus, o Senhor, não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura,
para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Depois, lá no versículo 10, algumas recomendações. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, ele repete aqui, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Então veja aqui advertências do Senhor nosso Deus, porque Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. E Maranata, ora vem Senhor Jesus, que eu e você e a nossa família estejamos com vestes limpas, prontas para o arrebatamento da igreja. Mas não é possível estar com veste limpa e boca suja. Não é possível. Não é possível. Mas ainda vamos para Romanos 11. Vamos para Romanos 11. Veja, o Espírito Santo, como sempre, o Espírito Santo, segunda e terça-feira eu fico incomunicável praticamente, estudando a palavra. E não bastasse isso, 3 da manhã, o Espírito Santo me faz levantar, 3 da manhã. O sono estava tão bom, e eu levantei, como sempre faço, mas às vezes o sono está tão bom, que a gente fala, Senhor, eu já anotei tudo, já está tudo certo aqui, já está tudo certo aqui. E aí, tornei a deitar, mas o Espírito Santo, que habita em mim e habita em você, ele falou, não terminou não, pode levantar, querido. Pode levantar, porque eu não parei ainda não. Tem algo mais a falar. E aí, fui até 3:30. E aí eu pensei, bom, agora está tudo pronto. Vou deitar de novo. E deitei. Mas o Espírito Santo, não terminou não, querido. Volte lá, Bíblia aberta, e vamos conversar um pouquinho. E é assim que funciona a palavra de Deus. É dessa maneira. É dessa maneira. Não é de outra forma. Não tem outro método. Mas vamos lá para Romanos 11. Romanos 11. Então, assim como vocês, que têm também os seus ministérios, quando recebem da parte de Deus, que dizem os músicos, né? Os maestros, coralistas, aqui os da orquestra, dos grupos departamentais, ensaiam. São tempos investidos ali para que possa sair o melhor. É assim também o Ministério da Palavra. Romanos 11, 19 a 22. Veja. Olhem, observem essa leitura olhando lá para o vulgo. Observem essa leitura olhando lá para os murmuradores. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, quem são os ramos naturais? Os israelitas. Teme que te não poupe a ti também. Essa palavra é para mim. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus não é bom? Deus é bom. Deus é maravilhoso? É maravilhoso. Mas Ele é severo. Ele é zeloso. Ele exige zelo. Não tem outro caminho, pois Ele diz, o meu nome zeloso é. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, porque desobedeceram. Mas para contigo, a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado.
Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, para a gente não se encaixar, não se enquadrar nesse tipo de vulgo. Vamos ainda, estamos em Romanos 1, 18. Romanos 1, 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Aqui tem uma lista enorme de depravações, que não lerei por conta do tempo, mas podemos ler aqui do 28 ao 32. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição. Aqui tem uma lista que, inclusive, o presbítero Paulo Duarte, há alguns meses atrás, ministrou aqui no culto de doutrina também. Os perigos do vulgo, os perigos daqueles que desobedecem aos mandados do Senhor. Estão cheios de toda iniquidade. E aí vem prostituição. Ah, mas eu não me prostituo. Malícia. Não, mas eu não sou malicioso. Avareza? Não, eu não sou avarento. Maldade? Não, também não tem maldade no meu coração. Só que a lista continua. Cheios de inveja. Olha o filtro, olha a peneira. Homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Da onde não tem mal, cria-se o mal. Desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, não sabe perdoar, sem misericórdia, sendo que o Senhor Deus é misericordioso, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Meus irmãos, a palavra de Deus é o nosso norte. Assim como em outra religião, nós devemos respeitar. Porque qualquer outra religião tem o seu padrão. E quem está lá, ok, foi uma escolha, como também nós, a nossa escolha. Mas se nós escolhemos esse caminho, aqui tem uma peneira, ou tem um filtro, e esse filtro é que purifica a água. Então nós precisamos estar atento a isso. E para finalizar esta mensagem, eu vou lá para a leitura bíblica devocional de domingo. Quem se lembra? Quem se lembra? Leitura bíblica devocional de domingo. Porque Deus é bom. Mateus capítulo 5. Fala sobre as bem-aventuranças. Olha que maravilha, olha que maravilha. Olha quantos benefícios nós temos aqui. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Olha que coisa linda. E, abrindo a boca, os ensinava dizendo... Vamos ver se essas matérias que o Senhor Jesus ensinava, vamos ver se nós aprendemos. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram,
porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Lembram de Moisés? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Não fome do que comíamos no Egito, fome e sede de justiça. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão. E quem não for misericordioso, não alcançará a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que tem no meu coração? Meu coração está limpo, o Espírito Santo está habitando nele, porque se não estiver limpo, ele não está habitando. Mas está limpo, está saudável, Deus seja louvado, bem-aventurado. O versículo 9, bem-aventurados os murmuradores. É isso? Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição. É fácil? Não é não. Mas bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, ou contra vós por minha causa. E qual é a causa do Senhor? A justiça, o zelo, o amor, o perdão, a longanimidade, a benignidade, a paciência, a temperança. E aí vai. Exultai. Olha só, olha o desfecho para todos nós aqui. Estamos aqui desfrutando dessas bem-aventuranças. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmão, que o Senhor Deus seja louvado na tua vida. Que o Senhor Deus continue sendo louvado na vida da tua família. As famílias aqui em Jabaquara têm uma história linda, de construção, desse legado. Isso está registrado no memorial escrito diante de Deus. Não vamos perder essa bênção, não vamos não. Vamos ser bem-aventurados, juntos. Vamos ser bem-aventurados, unidos. Vamos ser bem-aventurados na mesma fé. Vamos ser bem-aventurados porque a salvação nos espera. Porque a Bíblia não ensina que uma vez salvo, salvo para sempre. Nananina não. Não existe isso na Bíblia. Não existe não. Mas aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Vamos continuar juntos e misturados. Vamos continuar nessa jornada, louvando a Deus. Vamos continuar engrandecendo o nome do Senhor. Ah, mas a irmã é uma bênção. O irmão é uma bênção. Olha, o diácono é uma bênção. O presbítero é uma bênção. Olha, o músico é uma bênção. Os meus irmãos são uma bênção. Vamos continuar abençoando. Vamos continuar proclamando a bênção de Deus. Deus seja louvado. Nós somos uma família. Nós somos uma família. E essa família tem os seus defeitos, tem os seus probleminhas naturais de um ser humano.
mas vamos continuar juntos para a glória de Deus. Vamos passar o Mar Vermelho juntos, olhando para o autor e consumador da nossa fé, irmão Elici. Vamos continuar caminhando, olhando para Jesus. Não vamos ficar olhando para a direita nem para a esquerda, como foi falado aqui no domingo também. Vamos olhar para o alvo, perfeito só Jesus. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento, perfeito é Ele. Nós estamos aqui nesse processo de aperfeiçoamento, e Deus seja louvado. Vamos adquirir a Canaã celestial. Vamos entrar juntos na Canaã celestial. Vamos juntos. É isso que o Senhor Deus quer para mim e para você. A parte ruim não me interessa. De tudo que eu falei aqui, poderia falar. Para mim só serve como um exemplo para não fazer. Não quero saber de nada disso. Não quero saber. Eu não posso apagar, porque está na Bíblia que o Senhor deixou como um sinal, o Senhor deixou como um aviso, o Senhor nos deixou como uma advertência. Eu não posso apagar, mas eu não quero nada disso para mim, não. Eu quero a parte boa. Eu quero a parte boa da revelação de Deus para Moisés. Olha, faça assim, entra assim, caminha assim, chega assim, porque do outro lado você vai ter vitória. É isso que eu quero. É isso que nós queremos, o resto não quero saber de nada, 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 nada. Eu e você. Vamos juntos com Cristo no barco? Vamos. Vamos juntos. Se porventura o seu barquinho estiver aí balançando, mas façamos como Paulo. Ah, mas vai afundar. Agora todo mundo morreu, agora acabou para todo mundo. Não, o Senhor me revelou que não acabou nada para ninguém, não. Vamos tirar o que não presta, vamos jogar fora no mar, joga no mar isso aqui que não serve, mas vamos continuar aqui, porque nenhuma alma se perderá. Nenhuma! Porque eu sou o Senhor que estou no barco. Então que o Senhor Deus continue nos abençoando. Me perdoe aí pelos 15 minutos. Hoje não tivemos aqui o louvor, por uma necessidade aí que não pôde estar aqui para tocar, mas graças a Deus, fomos adiante. Nós vamos orar agora. Agradeço a Deus pela excelente cooperação de sempre, mas cada vez melhor, muito boa cooperação mesmo presencialmente. Tenho certeza que aí também online os irmãos receberam de bom grado a palavra de Deus. Todos estamos felizes. Vamos seguir essa semana, porque essa semana tem culto quinta-feira, sexta-feira tem vigília da Mocidade Leão, da tribo de Judá. Quem quiser vir, venha, tem horário marcado. Sábado tem um congresso com a nossa Mocidade Leão, da tribo de Judá. Domingo também. Todos nós estamos envolvidos. Então é assim, nós vamos fazer 2 orações. Essa oração agora, depois faremos a última parte presencial e por fim oraremos de novo para o término do culto. Então, todos em pé agora, por gentileza, vamos orar uns pelos outros. O irmão Paulo me está trazendo aqui uma informação urgente, necessária. A irmã Cida comunicou agora, irmão Paulo, que a irmã Geni, ela voltou a estar internada com uma suspeita de AVC. Irmã Cida, como todos, é uma bênção. Irmã Cida está sempre visitando também, como outros irmãos visitam, não é? Vamos interceder pela nossa irmã Geni agora, vamos interceder por ela, vamos unir a nossa fé. É isso que é a igreja, é unir a fé. Muito obrigado, irmão Paulo, por trazer aqui esta informação, porque assim todos que estão nos acompanhando também nos ajudarão em oração. Vamos clamar a Deus pela irmã Geni? Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, em cuja presença nos encontramos. Nesta hora, Senhor, após a exposição da Tua palavra que é fiel, pois o Senhor Deus é maravilhoso. Nós estamos aqui, Senhor, com o coração partido, pois a nossa irmã Geni, Senhor, voltou a ficar hospitalizada. Não sabemos a causa exatamente, mas o Senhor sabe. Amado Deus,
Restabeleça a saúde da tua filha. Senhor, não deixe a tua filha sofrer. Não deixe, Senhor, a tua serva que tanto te serviu. Não deixe ela ficar acamada, sofrendo. Não deixe não, Senhor. Pela tua bondade e misericórdia, restabeleça a saúde dela. Senhor, lá no leito, o teu Santo Espírito habita nela. Prepara os melhores médicos, Senhor, para fazer o que se faz necessário fazer. Coloca as tuas mãos. Toda a igreja aqui do Jabaquara está orando, clamando a Ti, Senhor, pela Tua bondade. Socorra a nossa irmã agora. E desde já, Senhor, fica a nossa palavra, o nosso sentimento de gratidão pela irmã Cida. Senhor, a Tua serva também, junto com toda a igreja, tem se dedicado, Senhor, a visitar, Senhor, a acudir os necessitados. Continue abençoando a irmã Cida grandissimamente, pois muito tem nos ajudado. Senhor Deus, em Teu nome abençoe cada família aqui representada. Que todos nós, assim, Senhor, todos nós possamos entrar na Canaã celestial, obedecendo a Tua santa palavra. Em Teu nome, nós Te agradecemos. Amém e amém. Recebamos agora a bênção apostólica. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com essa igreja hoje e sempre. Digamos, amém. Amém. Ótima noite a todos. Assentai-vos por um minuto.